Dia 55, o legado, o ciclo que recomeça. Muitas vezes a gente passa pela nossa vida e a gente vai plantando algumas sementes nas quais a gente às vezes não vê florescer. Às vezes são coisas árduas que a gente sente que foi Deus que determinou que a gente fosse plantando e a gente às vezes se frustra. E essa palavra ela vem para falar ao meu e ao seu coração que nem tudo aquilo que a gente deseja ou tudo aquilo que a gente planta vai florescer, se cumprirá no nosso período de vida. Porque Deus pode preferir continuar ao longo das nossas futuras gerações. Eu aposto que talvez os nossos avós construíram, fizeram, plantaram. E muitas coisas nós acabamos fazendo, terminando, talvez junto com os nossos pais. E aqui ela usa o texto de 1 Crônicas 22, de versículos 7 a 10, que diz assim a respeito de Davi, falando que na sua época ele tentou edificar um templo e ele foi instruído a passar a execução daquele projeto para as mãos do seu filho Salomão. Então fala assim: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você terá um filho, é ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Então, muitas vezes, as nossas gerações têm compreendido e recebido do Senhor a responsabilidade de deixar um legado. Legado é o quê? É tudo aquilo que nós deixamos de ensinamento para as outras pessoas, Tem legado também na área jurídica, mas aqui a gente está falando na área bíblica. Então, nós às vezes, nós vamos nos sentindo que nós estamos enfraquecidas, por isso que a gente deve buscar sempre esse renovo no Senhor e não se frustrar, porque a gente não está vendo acontecer. Porque às vezes Deus está determinando para a gente, por isso que a gente tem trabalhado bastante questões assim de ansiedade, de se dobrar realmente diante do Senhor, para Ele ir executando. Nós plantamos a semente, é Ele quem vai frutificar, porque senão a gente se esquece, que é Ele quem executa. E a gente às vezes para de fazer, e é isso que a gente não pode. A gente vive como se a gente estivesse com um bastão na mão. Os nossos avós correram, faleceram, passaram aquele bastão para a mão dos nossos pais. Os nossos pais correm, formam, plantam, ensinam a gente. Os nossos pais nos doutrinam espiritualmente, nos ensinam financeiramente, nos ensinam emocionalmente. A gente passa tudo o que for, mas é com aquele bastão. E a gente vai passando também esse bastão para frente. Então, em todas as gerações, o Senhor chama e convoca mulheres para que levem transformações, para que possamos formar pequenos Timóteos por onde quer que nós passemos. E isso eu digo que não é nem transformação, seja familiar, também de pessoas que passam para a nossa vida. Às vezes a gente tem gente que passa e Deus permite que aquela pessoa passe para a gente ensinar alguma coisa para ela também. Então Deus nos chama para levar transformação para a nossa casa e para as pessoas também ao nosso redor. Porque mesmo que os frutos sejam usufruídos depois, nas futuras gerações, o importante é obedecer, plantar a semente e saber que ela está sendo multiplicada. Lembra lá da primeira aula? É o Senhor quem cuida. Então, uma vez que dentro dela existe a possibilidade da germinação e da frutificação. Então, começamos como uma semente e terminamos a vida entregando as sementes. Esta é a herança do Senhor. Então, muitas vezes a gente talvez nem tenha se dado conta e não tenha pensado, o que será que eu tenho segurado esse bastão aqui, o que eu estou formando através dele? Na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, na vida dos meus familiares, na vida dos meus vizinhos, daqueles do meu trabalho, da minha faculdade, da minha escola, por aqueles que eu já passei.
Que rastro a gente deixa? Às vezes, quando aquela pessoa lembra de você, o que você deixou para ela? Então, que rastro, que história, que legado moral e espiritual você tem imprimido na sua casa, por onde você passa? Que orações os seus filhos levarão para os filhos deles? O que eles vão poder ensinar? Que prática você deixará para marcar realmente a geração dos seus descendentes? Então hoje a responsabilidade desse legado está sobre mim e sobre você. Nós temos a função de transmitir a boa semente ao coração das pessoas que Deus pôs sob os nossos cuidados, sem esquecer de que as sementes de agora carregam os frutos do amanhã. Mesmo que você não escolha, não se frustre, não se entristeça. O essencial é saber se você verá os filhos dos seus filhos com o fruto frutificando, sendo modificado, ou seja, será um fruto de um legado que Deus depositou nas nossas mãos. Muito cuidado com as suas atitudes. Todas elas servem de experiência, servem de história, servem de herança, nas quais você vai deixar por aqueles que passam pela sua vida. Que Deus te abençoe.